Bora lá, guerreiros, vamos aí com mais uma aula aqui no Método QR, beleza? Na aula de hoje iremos tratar sobre trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Só que em relação aos ângulos notáveis. Então é ângulo de 30, 45 e 60 e as razões, ou seja, as relações de seno, cosseno e tangente, belezinha? Sem mais delongas, vamos para a tela. Então tá aí, trigonometria no triângulo retângulo, né? Razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente e seno e cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Para quem não me segue aí no Instagram, MaiconRock7, belezinha? Vamos para cima. Então vamos entender aí o que vinha a ser essas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para quem ainda não viu a parte do vídeo a qual falávamos sobre triângulos retângulos, então eu peço que você volte aí na aula anterior que falamos lá só sobre as propriedades do triângulo retângulo, que fala aí justamente sobre a teorema de Pitágoras. A gente conhece as relações, né? Onde eu tenho hipotenusa, onde eu tenho os catetos. Eu destrincho tudo isso na aula anterior, belezinha? Então aqui uma pequena revisão, só para nos lembrarmos aqui o que é um triângulo retângulo, pessoal. O triângulo retângulo é que tem um ângulo aí de 90 graus. Lembrando que qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? Olha, 180 graus. Então, se um já vale 90, então a soma, no caso aqui de alfa mais beta, tem que somar 90. Porque 90 mais 90, 180 graus. Beleza? Então, veja. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. E ele também, consequentemente, ele está de frente ao maior ângulo de um triângulo retângulo. E os catetos é justamente esses segmentos de reta aí que formam esse ângulo de 90 graus. A gente viu também que temos aí o cateto oposto e o cateto adjacente, depende do referencial. Exemplo aqui, ó, o ângulo alfa, o seu cateto oposto é justamente quem está de frente, ó, está oposto a alfa, beleza? E o seu cateto adjacente é que está ao lado, aqui no caso o de azul. Então, em relação a alfa, o que está de verde é cateto oposto e o que está de azul é cateto adjacente. Já em relação a beta, o cateto oposto é o azul que está de frente e o adjacente é o verde que está ao seu lado. Belezinha? Veja que o nome aqui, razões, não é à toa. O que é uma razão na matemática, pessoal? Uma razão na matemática é uma divisão, né? Aqui, de certa forma, formamos o quê? Uma fração. Como assim uma fração? Seno, cosseno e tangente é justamente as relações que eu vou ter entre cateto e hipotenusa, ou entre cateto e cateto, beleza? Então veja que o seno é uma relação, cosseno e tangente é outra. Primeiramente eu só vou colocar aqui esses conceitos e a gente vai aqui realmente pegando mnemônicos de toda forma para você realmente entender o que a gente está falando, beleza? Pessoal, o que é o seno? O seno é justamente a razão, a divisão de que, se eu pegar aqui o cateto oposto, ó, se eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, chamamos isso de seno. Então, o que é o seno? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno é o que? É a divisão do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? E a tangente é a relação entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, por isso que damos o nome aí de razões trigonométricas. Então, lembrando aqui, ó, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é aí o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você já começa a ficar desesperado. Professor do céu, eu vou me embananar todinha, eu vou começar a misturar seno com cosseno com tangente. Tem uma maneira mais fácil de eu entender isso aí, de certa forma até de decorar. Decorar, professor? É decorar. Eu só quero saber isso aí para a prova. Tem, pessoal. Aqui você vai ter que lembrar de duas Coca-Colas. Como assim duas Coca-Colas? Aqui, ó. Tô fazendo aqui duas Coca-Colas muito mal feitas aqui, que eu sou péssimo em desenhar. Então você tem aqui, ó, duas cocas. Por que duas cocas? Que você vai usar as duas cocas, beleza? Então veja que o seno aqui eu vou usar o có, no cosseno eu vou usar o K e na tangente eu vou usar a outra coca,
Então preste atenção no seguinte. E aqui, professor, que não sobrou nada, é o H de hidrogênio, beleza? Então veja o seguinte, ó, quando eu falei que você vai usar duas Coca-Cola, é justamente aqui, ó, Coca, aí tá aqui, ó, Coca. Usei duas cocas, usei o coco K e o coco K. Lembrando que é seno, cosseno e tangente aí na sequência, beleza? Então veja aqui, ó, que o seno, o que é o seno? É cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então aqui, ó, o seno, eu usei aqui o có de coca. Já o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ó, coca, né? E a tangente é a coca, é outra coca. Cateto oposto pelo adjacente. Beleza? Professor, beleza. É realmente, mas só que eu já vi uma forma diferente. Tem mesmo, pessoal. Temos aqui também esse mnemônico aqui, que é justamente o que, ó? É o só, cá, toa. Só catoa, só catoa, só catoa. Como assim só catoa? S de seno, H de cateto oposto, né? O H não, o O de cateto oposto e o H de hipotenusa. Então veja que realmente é relação, ó. S de seno, aí aqui, ó, O de oposto, H de hipotenusa, que dá o quê? As iniciais de só catoa, beleza? Cosseno, C de cosseno, A de adjacente e H de hipotenusa. É o K, ou seja, ó, C de cosseno, aqui A de adjacente e o H de hipotenusa, que é aí o K. E o toa, que é justamente o T de tangente, o O de cateto oposto e o A de adjacente. Beleza? Mas na prática, pessoal, você vai aprender muito mais resolvendo as questões e voltando aqui até realmente aí você assimilar essas relações. Mas olha só como é que é simples. Veja que eu tenho aqui um exemplo aonde eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui é importante, porque são razões trigonométricas no triângulo retângulo. Professor, então quer dizer que existe razões trigonométricas sem ser no triângulo retângulo? Existe sim. Mas o que vai cair aqui na sua prova é em relação ao triângulo retângulo. Veja que como é fácil. Aqui eu já tenho os valores. Ele nem precisaria me dar todos os valores. Se ele tivesse me dado 2, eu acharia o outro valor usando o teorema de Pitágoras, não é verdade? Mas eu sei o seguinte, professor, ele quer saber o seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, aí você vai lembrar da coca. Então lembra que são duas cocas? Olha só, aí aqui ó, coca, aí duas cocas, coca, né, ó, duas cocas, beleza? Esse aqui, ó, aí vem o H e H. Beleza? Olha só. Só que, recapitulando, ó. Coca, duas cocas. E aqui eu boto com H. Aí você usa do jeito que você quiser. H de hidrogênio, de H2O, ou da concorrente que era da Pepsi, né? Então veja que a relação de seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas veja que aqui no exemplo ele quer o quê, ó? Ele quer de alfa. Veja que aqui em relação a alfa, quem é o cateto oposto? É o 5. Então aqui, ó, eu estou fazendo em relação a alfa, tá? Eu tenho aqui as seguintes relações. Relação a alfa, o cateto oposto é igual a 5, é porque ele está de frente a alfa. O cateto adjacente, é o que está ao lado, é 12. E a minha hipotenusa, que está de frente ao ângulo de 90 graus, é igual a 13. Fica fácil. Então veja que o seno de alfa é igual ao cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? Eu acabei de ver ali. O meu cateto oposto é quanto? 5. Então veja que o seno de alfa, cateto oposto é 5. A minha hipotenusa é quem? É 13. Então veja que o seno de alfa é 5 sobre 13. Já no cosseno, o cosseno é a seguinte relação, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente de alfa? Então vê lá, ó, cosseno de alfa, cateto adjacente é quem? É o 12. Quem é a minha hipotenusa? O 13. Então o cosseno de alfa é 12 sobre 13. Tangente de alfa, vamos lá, quem é a tangente de alfa? Tangente é a seguinte relação, cateto oposto, que eu já vi que é quem? Que é 5, sobre cateto adjacente, que é igual a quanto? Que é igual a 12. Assim, o tangente de alfa é 5 sobre 12. Pessoal, tem alguma dificuldade nisso? Não. No primeiro momento você vai ficar um pouco desesperado, mas você vê que é super tranquilo isso aqui. Belezinha? Vamos adiantando aí. Então tá aí as relações seno, cosseno e tangente. Só que é o seguinte,
qual é aí os valores desses ângulos notáveis. Veja que eu tenho que saber o ângulo de 30, 45 e 60, seno e cosseno e tangente de cada um. Veja que eu tenho uma tabelinha aí. Veja que o seno de 30 graus é meio. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, meio. Né? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Mas, professor, essa tabelinha sempre vai vir na prova? Aí eu vou te dar uma notícia ruim. Essa tabelinha tem bancas que colocam, que fornecem não a tabela, mas já fornece o ângulo que ele quer. Tem outras que fornecem a tabela. E tem algumas que não fornecem. Ué, professor, então quer dizer que eu tenho que sair decorando tudo? Não. Se a prova te cobrar ângulos notáveis são esses aqui, 30, 45 e 60. Aí eu vou te afirmar, desses aqui, você vai ter que saber, que é justamente essa tabela. Professor do céu, eu não consigo decorar nem o que eu comi ontem, ainda mais decorar tantas informações, onde tem radicais, tem fração, tem um monte de coisa aí. Aí eu te falo o seguinte, tem como fazer isso aí? Tem, e a gente vai fazer aqui agora. E a gente não vai decorar na repetição, a gente vai usar, a gente de certa forma vai decorar usando métodos, tá? E um desses métodos que usamos aí é justamente usando a musiquinha idiota. Iremos usar nesse método aqui a música da Xuxa. Quem é que não sabe que é Xuxa, pessoal? É aquela rainha dos baixinhos que fala Hilari, hilari, hilarie, oh, oh, oh. Então veja que em cima dessa música idiota iremos trabalhar aí as tabelas dos ângulos notáveis, beleza? Só no primeiro momento eu posso te afirmar o seguinte, eu não sei qual é o seno, cosseno, tangente de nenhum desses ângulos aí, mas quando eu canto a música e aplico a tabela, eu consigo resolver isso aí rapidão, em menos de 10 segundos, beleza? Primeiramente eu vou preencher aqui só com a musiquinha sem você escutar nada. Aí você vai falar, caraca, o professor é inteligentão, ele decorou esse tanto de coisa, não decorei nada, tá entendendo? Eu só tô aplicando aqui a musiquinha. Preste atenção no seguinte, que eu vou colocar na sequência sem cantar, tá? Vou só colocar aqui, logo depois você vai ver que faz sentido realmente isso aí, beleza? Eu tô aqui só no meu pensamento, cantando a musiquinha e preenchendo e vendo que realmente isso aqui é muito fácil quando eu preencho isso aqui, beleza? Quando eu canto a musiquinha. Olha só, eu tô colocando aqui no automático, eu não tô nem sabendo o que eu tô colocando, eu só tô colocando só a musiquinha. Pessoal, acabei de preencher aí a tabela só cantando a musiquinha aqui. Mas, professor, eu não sei que musiquinha você está cantando não, não estou escutando nada. Veja que realmente bate, olha só. Aqui, ó, meio, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Veja que realmente é isso que está aqui. Olha só, no de 45, ó, vou voltar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Olha aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. E finalmente o de 60 aí, ó, o de 60, raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3. Então aqui, raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3. Caraca, professor, me mostra logo essa musiquinha aí. Então vamos fazer o seguinte, vou apagar, tá? Vou apagar tudo. Agora sim eu vou te ensinar o segredo. O segredo é o seguinte, musiquinha da Xuxa. A musiquinha é Hilari, hilari, hilarie. Você vai cantar desse jeito assim, ó. É 1, 2, 3, é 1, 2, 3. Aí você fala 1, 2, 3. É 3, 2, 1, é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aí todo mundo sobre 2, ó. Todo mundo sobre 2. Todo mundo é quem você já colocou, ó. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Porque raiz de 1 é 1, ó. Raiz no numerador onde não tem 1, ó. Raiz onde não tem 1. Aí você fala assim, a tangente é diferente. Veja só como é que é. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Ah, professor, canta essa musiquinha direitinho de novo aí. Pra ver se realmente isso aí dá certo. Agora eu vou fazer rapidão, hein? Rapidão, vamos lá. É 1, 2, 3, é 1, 2, 3. Aí você fala 1, 2, 3. É 3, 2, 1, é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, ó. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Aí você fala, a tangente é diferente. Veja só como é que é. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Pum, acabou. Tá entendendo? Então veja que realmente é bem rapidão. Vamos cantar de novo? É 1, 2, 3, é 1, 2, 3. Aí 1, 2, 3. É 3, 2, 1, é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Veja só como é que é. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Plum. Entendeu aí? Então aí quando você estiver lá
O examinador vai achar que você tá loucão lá cantando musiquinha da Xuxa, né? Ainda mais fazendo prova aí, né, dos mais e mais cargos, cantando musiquinha da Xuxa. Mas realmente funciona. Igual eu te falei, eu não decorei nenhuma por uma, eu só uso sempre, quando eu vou usar, eu já vem automático na minha cabeça e eu preencho a tabela rapidão, beleza? Então você vai ver que realmente isso aqui é bem tranquilo. Depois que você faz isso, acabou, não tem mais segredo nenhum. Quer ver? Vamos aplicar isso aqui? Olha só, um exemplo aí, ó. Determine o valor de x e y no triângulo a seguir. Qual triângulo é esse aí? Esse aqui é um triângulo retângulo. Aí você fala, se é um triângulo retângulo e ele quer saber os valores do lado, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, só que é o seguinte, eu só conheço a hipotenusa, mas o que acontece? Ele me forneceu um ângulo, opa, relações trigonométricas no triângulo retângulo, é justamente nesse caso que eu vou usar, porque se eu soubesse qual seria o valor de dois desses valores aí, se eu soubesse, exemplo, uma hipotenusa e um cateto, o outro eu ia fazer o quê? Teorema de Pitágoras, mas no caso aqui não tem como eu usar teorema de Pitágoras, eu vou ter que usar razões trigonométricas. Então, ó, realmente vou ter que usar aqui, ó, razões trigonométricas. Então, vamos analisar o seguinte. Em relação a esse ângulo de 30 graus, ó, em relação ao ângulo de 30 graus, quem é o seno desse ângulo de 30 graus? Eu sei, olha só, vamos lembrar, olha, só lembrando, ó, seno, cosseno e tangente. Lembra lá que eram duas cocas, ó, aí aqui, ó, coca, e aqui com H, né? Eu falei hidrogênio, H2O, tanto faz. Então aqui, ó, a gente, usando as duas cocas aqui, eu sei que a relação de seno é cateto oposto sobre hipotenusa, e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então esse seno de 30 graus é quem? É cateto oposto sobre hipotenusa. Só que eu tenho valores ali. Vamos fazer aqui, ó, quem é o cateto oposto de 30 graus? É x, que é o de frente, ó. Quem é o cateto adjacente de 30 graus? É o que está do lado. É y. Quem é a hipotenusa? É 2. Beleza? Então veja o seguinte. Eu posso usar seno? Posso, porque o seno, olha só. O seno ele faz a seguinte relação, cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? X. Hipotenusa. Quem é minha hipotenusa? 2. Veja, se eu souber o seno de 30 graus, o que vai acontecer? Eu vou ter só uma incógnita. Aí você fala, aí que tá o problema, professor. Como é que eu vou saber? A questão ali não me forneceu quem é o seno de 30 graus. Aí que vem a musiquinha da Xuxa. Beleza? Vamos aqui só relembrar, olha só. Seno, cosseno, tangente. Veja que ele não me forneceu quem é o ângulo, não me forneceu quais os valores de seno, cosseno e tangente. Mas lembra que a gente aprendeu a tabelinha? A gente não aprendeu essa tabelinha cantando a música da Xuxa? Vamos aplicar aqui? Vamos lá. É 1, 2, 3, é 1, 2, 3. Aí você fala 1, 2, 3, é 3, 2, 1, é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Vamos lá. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, veja só como é que é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, pum! Agora você sabe todo mundo. Todos os ângulos notáveis você sabe. Veja que ele quer saber o seno de qual ângulo? De 30 graus, que é quem? Meio. Acabou. Então eu sei quem é o seno de 30 graus. Então veja que o seno de 30 graus é quem? É meio. Posso substituir. Que é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É x. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 2. Então, veja que eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 1 dá 2. X é igual a 2 sobre 2. X é igual a 1. Então, veja que o valor de x aqui é igual a 1. Beleza? Professor, e o valor de y? Eu posso achar o valor de y usando quem? O cosseno. Posso? Posso. Mas olha só. Se eu tenho um triângulo retângulo, onde eu conheço a hipotenusa e já conheço o valor de um dos catetos, o que é mais inteligente eu usar aqui, pessoal? É mais inteligente eu usar o teorema de Pitágoras, tanto é que estão bem relacionados esses dois assuntos. Então veja que o teorema de Pitágoras versa o seguinte, hipotenusa ao quadrado, que é 2 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado.
2 ao quadrado dá 4. Y ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Veja que esse 1 vem para cá, vai ficar 3, que é igual a y ao quadrado. Então, isso aqui, y é igual a raiz de 3. Então, veja que o valor desse y, esse cateto, vale quanto? Raiz de 3. Então, o valor de x vale quanto? Vale 1. E esse cateto aqui, esse valor de y, vale raiz de 3. Professor, eu sou teimoso. Mesmo assim, eu quero que o senhor faça aí usando cosseno. Beleza, vamos fazer usando cosseno? Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus. Qual é a relação de cosseno? Eu apaguei aqui, mas eu faço de novo, olha só. Seno, cosseno, tangente. Lembra que eram as duas cocas? Coca, coca, duas cocas. E aqui H e aqui H. Veja que eu vou utilizar esse aqui, ó. Qual que eu vou utilizar? Cosseno. Qual é a relação do cosseno? A relação do cosseno, pessoal, é o quê? A relação do cosseno é justamente cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, olha só, cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Lembra que a gente fez aqui, ó? É o y. Então, ó, é y dividido por quem, pessoal? Pela minha hipotenusa. Quanto vai na hipotenusa? 2. Mas eu sei o valor de cosseno de 30? Usando a tabela eu sei. O cosseno de 30 é aqui, ó. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou colocar no lugar de cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 2. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 2y é igual a 2 raiz de 3. O y é igual a 2 raiz de 3 dividido por 2. Corto 2 com 2. O valor de y realmente é o quê? Ó, raiz de 3, assim como eu tinha feito com Pitágoras. Belezinha? Esse foi só um exemplo, bem simples. Vamos fazer alguma questãozinha de prova? Olha só, questõezinhas de prova. Qual é o valor de x na figura seguinte? Veja o seguinte, da mesma maneira, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo menor e tem um triângulo retângulo maior usando o mesmo ângulo de 90 graus. Beleza? Tem o valor de x e tem o valor de y. E a questão que é o valor de x nessa figura. Veja o seguinte, veja que aqui, ó, nesse triângulo menor, eu tenho x e y, eu não consigo tirar conclusão nenhuma. Mas se eu pegar o triângulo maior com esse ângulo de 30 graus, é como se fosse isso aqui, ó. 30 graus, aqui, ó, vale y, beleza? Aqui vale 40. Veja que o valor de x é justamente o que, ó? Esse pedaço aqui, né? Que é o valor de x. Veja que na figura aqui ficou até meio que sem demonstrar realmente se x é esse pedaço ou grandão. Mas vamos considerar que o valor de x é esse pedacinho aqui, tá? Se fosse realmente o grandão, ele estaria no meio, beleza? Então veja o seguinte, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu tenho aqui, ó, a hipotenusa e em relação ao ângulo de 30 graus é um cateto oposto. Aí, ó, nesse primeiro momento, vamos relembrar tudo de novo, porque é a repetição que leva à perfeição. Então vamos lá, ó. Eu sei que seno, eu tenho cosseno e tenho tangente. Eu sei que quando eu vou lembrar disso, eu vou lembrar de duas cocas. Coca, aí vem aqui, coca, duas cocas. E aqui, ó, H, H. Veja que eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho, em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto a 30 graus, que é Y, beleza? Eu tenho aqui o cateto adjacente, que é isso tudo, que eu não tenho a nomenclatura ali. E eu tenho aqui a hipotenusa, que vale 40. Quem é que eu uso, qual a relação que eu uso o cateto oposto com a hipotenusa? É justamente quem, ó? O seno. É o seno que trabalha o cateto oposto com a hipotenusa. Então, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o seno. Beleza? Só que é o seguinte, já sei que eu vou usar o seno. Só que eu tenho que relembrar da tabela, né? Seno, cosseno e tangente. Veja que eu vou fazer a tabela novamente, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus, beleza? Musiquinha da Xuxa pra eles vão decorar isso aí, vai ficar é 1, 2, 3, é 1, 2, 3, é 3, 2, 1, é 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1, a tangente é diferente, veja só como é que é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, pum, beleza? Então veja o seguinte, aqui eu tenho que saber quem é o seno de 30 graus, que eu já fiz, que deu meio, inclusive no exemplo anterior. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Seno de 30 graus é igual cateto oposto, né? Quem é meu cateto oposto? Lembra lá que era aqui em Y.
dividido pela hipotenusa, que no caso aqui vale quanto? 40. Então, ó, seno de 30 é meio. Então vai ficar meio, que é igual a y sobre 40. Multiplico cruzado, 2y é igual a 40, y é igual a 40, o 2 está multiplicando, passa dividindo, y vale 20. Beleza? Então veja que eu achei y. Então y aqui vale quanto? Ó, 20. Tranquilo? Mas, porém, contudo, entretanto, veja que eu quero o quê? O valor de x. Professor, eu achei o y ali, a gente considerando x sendo esse pedaço aqui, ó, como é que eu faço isso aí? Agora sim eu posso utilizar esse ângulo aqui. Por quê? Porque em relação a esse ângulo eu tenho um cateto oposto agora, ó. Beleza? Então veja que, considerando esse triângulo que eu vou pintar de vermelho aqui, ó, esse triângulo menor, eu tenho quem, ó? Cateto oposto ao ângulo de 60, cateto oposto, que é igual a quanto? 20, que era y. Eu tenho quem? Quem que eu quero achar? É o x. O x em relação a esse ângulo é o quê? Cateto adjacente, ó. Cateto adjacente, que é x. Beleza? Veja que eu tenho qual relação. Eu estou usando cateto oposto e cateto adjacente. De quem que eu estou falando? De qual relações trigonométricas que eu estou falando? Estou falando da coca, da tangente. Tangente é o quê? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, olha só. Tangente de 60 graus, né, que é o ângulo que eu estou falando, é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 60, eu já tenho uma tabelinha. Eu vou vir aqui na tabela. Então vamos lá, ó. Tangente de 60 graus é quanto? Raiz de 3. Então, ó, tangente de 60 graus, aqui vai ficar o quê? Raiz de 3 é igual ao cateto oposto. Quanto que é cateto oposto? 20. Cateto adjacente é justamente o x que eu quero. Então veja que eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar aqui, ó, x raiz de 3, que é igual a 20. X é igual a 20 dividido por raiz de 3. A gente nunca deixa, né, no denominador radical. E para a gente tirar esse radical, a gente faz o quê? A gente vai racionalizar. O que é racionalizar? O mesmo denominador eu vou multiplicar em cima e embaixo, porque eu não estou mudando aí essa razão. Aí então vai ficar assim, ó, 20 vezes raiz de 3 fica 20 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Assim, o valor aí do x é quanto? É 20 raiz de 3 sobre 3, que é justamente esse valor aqui. Beleza, professor? Essa deu uma complicadinha mais, nada demais, bem tranquilo. Olha a questãozinha aí do concurso de Cruzeiros Navais de 2019. Vai ver que é bem bacana, bem simples, que fala assim, ó, uma escada, né, uma escada de 20 metros de comprimento está no solo e uma parede vertical. Olha só, eu tenho uma parede e eu tenho uma escada. Se a escada forma um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, então é assim, ó, essa escada é como se ela estivesse aqui, ó, uma escada, ó. Veja que ela está formando um ângulo de 45 com quem? O plano horizontal é esse aqui, ó, esse aqui que é o horizonte. Horizontal é esse aqui. Se fosse vertical, seria esse aqui de cima para baixo. Beleza? Então, em relação, olha só, a escada forma com esse horizonte um ângulo de 45 graus. Beleza? Aí ele quer saber assim, ó, a distância em metros do topo da escada até o solo. Então, esse aqui, ó, essa distância, a altura. Veja que qualquer parede é o quê? Forma um ângulo de 90 graus, né? A gente parte do pressuposto que é um ângulo de 90 graus. Se aqui mede 45 graus e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, então só pode medir no 45 aqui. Estou diante aí de um triângulo retângulo isósceles, porque tem os catetos iguais. Veja que ele falou para mim quanto que media a escada. Quanto que media a escada? 20 metros. Então aqui, ó, essa escada tem 20 metros, beleza? E ele quer saber o quê? A altura. Então aqui, ó, exemplo, se eu chamar aqui de x, aqui também vai ter que ser x, porque são iguais. Lembra, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Aqui, ó, de certa forma, eu nem preciso usar seno, cosseno e tangente. A gente vai fazer das duas maneiras, tá? Por quê, professor? Porque eu tenho os valores dos catetos iguais, é só usar Pitágoras. Mas, professor, eu quero usar relações trigonométricas. Beleza. Se você quer, vamos para cima. Então, vamos lá. Seno, cosseno, tangente. Duas cocas. Então, vamos lá. Você já até decorou lá. Coca, aqui, coca. E aqui, ó, H, H. Beleza? Veja que eu tenho um ângulo de 45 graus. O cateto oposto
nesse caso, ó, cateto oposto é x, a minha hipotenusa é 20. E a minha, no caso aqui, cateto adjacente é x também. Veja que eu posso usar tanto esse como esses dois aqui relacionando. Eu quero usar o de seno, tá? Então, o seno é quem? O seno de quantos graus? 45 graus é igual ao cateto oposto, estou usando essa aqui, ó, essa relação. Quem é o cateto oposto? A ele, é o x, ó. É o x dividido por quanto, pessoal? Dividido pela hipotenusa, que vale quanto? Minha hipotenusa vale 20. Qual é o seno de 45? Ih, professor, agora lascou, não sei não. Musiquinha nele. Como é que eu faço aí? Seno, cosseno, tangente. Ângulos notáveis, 30, 45, 60. Vou botar aqui, você já deve estar decorado já, ó. Então vou até mudar a cor aqui, olha só. É 1, 2, 3, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, é 3, 2, 1, é 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, veja só como é que é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, pum, acabou, né? Todo mundo já decorou essa musiquinha idiota. Então é o seguinte, eu quero saber o seno de 45 graus, então eu venho aqui no seno e vou procurar o de 45. Opa, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do seno aqui, eu vou colocar o quê? Raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 20. Beleza? Multiplico cruzado, vai ficar 2x, que é igual a 20 raiz de 2. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 20 dividido por 2 dá o quê? 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 é justamente essa altura, e é o que ele quer, né? Que era justamente a alternativa correta, a alternativa E. Mas, assim como eu falei para vocês, era o tipo de questão que não precisaria usar aí relações trigonométricas. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo que ele formou, onde aqui a hipotenusa vale 20 e os catetos são iguais. Usando o teorema de Pitágoras, olha como é que é fácil. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 20 ao quadrado dá 400, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Então veja que eu posso fazer assim, ó, 2x ao quadrado é igual a 400, dá na mesma, x ao quadrado é igual a 400 dividido por 2. Então x ao quadrado é igual a 200. Então x é igual a raiz de 200. Pessoal, você concorda que 200 é 100 vezes 2? Por que você fez isso, professor? Porque eu procurei um número a qual multiplica para dar 200, onde eu tenho uma raiz exata. Eu sei que a raiz de 100 é quanto? A raiz de 100 é 10. O 2 não tem raiz exata, ele fica lá dentro. Quanto que vale x? 10 raiz de 2, justamente a mesma resposta. Belezinha? Vamos para cima. Uma próxima questão aí, continua com concurso de fuzis navais, só que agora 2018. E ele fala assim, ó, uma aeronave decolou sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Então é assim, ó, eu tenho uma pista aqui, aí eu tenho, como se fosse aqui, ó, reto, né, aqui forma um ângulo de 90 graus. Essa aeronave, ó, ela pousou formando um ângulo de 30 graus. É como se essa aeronave tivesse assim, ó. Não olha meus dots aí de aeronave, tá? Aqui, ó, bicho, professores, e parece qualquer coisa, menos uma aeronave. Mas, enfim, vamos lá. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Uma aeronave decolou sob um ângulo de 30 graus em relação à pista, após, olha só, após percorrer 100 metros de distância no ar, olha só. Isso aqui é importante, tá? É 100 metros no ar ou em relação ao solo, né? É assim, ó, 100 metros assim ou 100 metros assim. Ele falou no ar. Então, ele percorreu aqui, ó, 100 metros no ar. Nessa mesma angulação de 30 graus, qual a sua altura em relação à pista? Ou seja, qual a sua altura, tá? Como se esse bico tivesse aqui, isso aqui que ele quer saber, ó. Falou de x. Tranquilão? Nesse caso aqui, não dá para fazer por Pitágoras, porque aqui, ó, veja que eu não conheço aí os outros valores, eu só sei 100 e x, beleza? Aqui sim, eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Lembrando que seno, cosseno e tangente eu lembro de duas cocas, né? Coca, coca. E aqui, completando seno e cosseno com H, beleza? Veja o seguinte, em relação a ângulo de 30 graus, eu quero saber o valor de x. X em relação a 30 é o quê, ó? X é o quê? Cateto oposto. Esse 100 que eu tenho aqui, que é importante, é quem? O 100 metros é quem? A hipotenusa. Pessoal, quem é que eu uso relacionando o cateto oposto com a hipotenusa? É justamente o seno. Seno é cateto oposto à hipotenusa. Então, eu vou utilizar realmente quem? Eles.
Veja que a questão não te forneceu qual é o seno, nem cosseno, nem tangente de 30. Por isso a importância de saber os ângulos notáveis. Só que como você pegou aula aqui no método QR, eu sei que seno, cosseno e tangente eu vou lembrar da Xuxa, nos ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60, né? Então é 1, 2, 3, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, é 3, 2, 1, é 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1, a tangente é diferente, veja só como é que é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, acabou, né? Então veja o seguinte, ele quer saber o seno de 30 graus, aí como eu fiz a minha tabela aqui, eu venho aqui no seno de 30 graus que vale meio. Então, o seno de 30 graus é o que, ó? Vou botar aqui, ó. A relação é o que, ó? Seno de 30 graus é igual a cateto oposto. Quem é meu cateto oposto ao de 30? É x. Dividido pela hipotenusa. Quem é o que está diferente de 90 graus? 100. O seno de 30, eu já sei. Eu vou substituir no lugar de seno de 30, eu vou botar meio. Que é igual a x sobre 100. Multiplico o cruzado, 2x é igual a 100. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 2 costuma dar 50. Então, essa altura do avião, nessa angulação, depois de 100 metros percorridos no ar, ele vai estar a uns 50 metros de altura, justamente o que encontramos na alternativa A. Belezinha? Vamos para cima? Vamos com a próxima questãozinha aí. De acordo com a figura abaixo, veja aí que CFN adora aí, né, relações trigonométricas do triângulo retângulo. De acordo com a figura abaixo, determina os valores das incógnitas x e y, respectivamente. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu conheço um ângulo e conheço só um lado. E esse triângulo retângulo ficou até desproporcional, né? Mas como eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho uma hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? Vale 100. Ele não me deu unidade de medidas, chamou de 100. Veja que ele quer saber o valor de x e y, respectivamente. Primeiro x, depois y. Veja que aqui não dá para usar teorema de Pitágoras. Aqui eu vou ter que utilizar o quê? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Logo de cara, sempre igual, pessoal. Seno, cosseno, tangente. Eu vou lembrar de duas cocas. Como assim, ó? Coca, coca. Beleza? E aqui eu boto o quê? H de hipotenusa. Tranquilão? Como eu estou relacionando em 60 graus, eu posso usar tanto cosseno como tanto seno como cosseno, beleza? Eu sempre gosto de usar aqui o que eu tiver, no caso aqui, ó, quem é o ângulo oposto ao de 60? É o x, não é? Então, olha só, o cateto, né, desculpa. Cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus é x. A minha hipotenusa vale 100, beleza? E o meu cateto adjacente em relação a 60 vale y. Eu quero saber o valor de x, tá? Então, o que vai acontecer? Quem é que eu uso? Qual é que eu uso? Usando o cateto oposto e com a hipotenusa, que é o valor que eu tenho aí, pessoal. É justamente o seno, não é? Então, aqui, ó, eu vou usar novamente o seno. Então, veja, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60? X. Dividido pela hipotenusa. Qual é a hipotenusa? 100. Professor, mas 160 ele não me forneceu. Não forneceu e geralmente não fornece mesmo. Aí você vem de novo, você já está cansado de fazer essa tabelinha aqui, né? A tabelinha aqui, seno, cosseno e tangente. Só que você vai pegando prática, você faz isso aqui rapidão, tá? Aqui, ó, 30, 45, 60. Tranquilão? Então vamos lá, é 1, 2, 3, é 1, 2, 3, é 3, 2, 1, é 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, veja que já está mais rápido, ó. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1, ó. A tangente é diferente, veja só como é que é, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Pum, acabou, né? Aí você vê que aqui vai ficando no automático. Veja que eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o seno de 60 graus. Então eu venho aqui, ó, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, 160 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 100. Beleza? Multiplico cruzado, vai ficar 2x é igual a 100 raiz de 3. X é igual a 100 raiz de 3, o 2 está multiplicando, parte dividindo. 100 dividido por 2 dá quanto? 50 raiz de 3. Beleza? Então, já sei que o valor de x é 50 raiz de 3.
Então aqui, ó, como o x ele quer primeiro, eu posso cortar B, posso cortar C e posso cortar E. Então fica entre a alternativa A e a alternativa D, que são as que começam com 50 raiz de 3. E vou agora realmente fazer o valor de y. Professor, se eu achei os dois lados e é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras? Pode. Agora aqui era só fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Mas como a gente está usando realmente, querendo praticar relações trigonométricas, vamos fazer realmente usando a relação trigonométrica. Quanto mais você faz, melhor você fica. Beleza? Veja que eu vou usar quem agora? Eu vou usar aqui o cosseno. Por que o cosseno? É o cosseno que eu faço a relação de cateto adjacente com a hipotenusa. Então vamos fazer? Olha só, cosseno de 60 graus é igual. Quem é meu cateto adjacente? Quem é que está ao lado aqui, ó? É y, né? Ó. Então aqui ó, é y sobre quem? Sobre a hipotenusa, que vale quanto? 100. Quanto que vale o cosseno de 60 graus, pessoal? Cosseno de 60 graus vale meio. Então aqui, ó, cosseno de 60, meio, que é igual a y sobre 100, multiplico cruzado, 2y é igual a 100 vezes 1, que é 100, y é igual a 100 dividido por 2, 100 dividido por 2 costuma dar 50. Então, realmente aqui, ó, o valor de y vale 50. Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa D, de doido, né? 50 raiz de 3 e 50. Beleza? Então, antes de terminar, veja que nesse triângulo aqui, a gente chama de triângulo, ele tem um nomezinho especial, chamamos de triângulo egípcio. Olha só, toma cuidado e vou apagar, tá? Depois de resolver, eu vou apagar tudo dessa página, desse exercício aqui, ó. Pum, paguei tudo. Vamos supor que eu não saiba nada de razões trigonométricas. Pessoal, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, onde os seus ângulos valem 30, 60 e 90, chamamos de triângulo egípcio. Isso aqui chamamos de triângulo egípcio. O que é o triângulo egípcio? O triângulo egípcio é uma relação que a gente utiliza do seguinte. Se eu sei o valor de um lado, acabou. Eu sei todos os valores de cabeça. Como assim? No triângulo egípcio, aqui é a hipotenusa, 100. O lado que está de frente ao ângulo de 30 graus, o menor de um triângulo egípcio, é sempre a metade da hipotenusa. Qual é a metade de 100? 50. E o de frente, o ângulo de 60, é metade da hipotenusa e você acrescenta o raiz de 3. Metade da hipotenusa é 50, 50 raiz de 3. Então veja que 50, 50 raiz de 3, a resposta, ó, alternativa D. Professor do céu, isso é macumba? Não. Olha só, nada contra os macumbeiros, olha só. Outro exemplo. Vamos supor que aqui vale 30 graus, aqui vale 60 e aqui você mede 500. Então vamos lá. É um triângulo egípcio? Sim, porque tem um ângulo de 30, 60 e 90. Então a relação é o seguinte, o lado de frente ao ângulo de 30 graus é sempre metade da hipotenusa. Qual é a metade de 500? 250. E o lado de frente ao ângulo de 60 graus é metade da hipotenusa raiz de 3. Qual é a metade de 500? 250, multiplica a raiz de 3. Acabou. Professor, eu tô de cara, nunca aprendi isso. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho o exemplo aqui, ó. Agora eu não vou te dar a hipotenusa, eu vou te dar o ângulo aqui, ó, que vale aqui, ó, o lado. Te deu o lado que vale de 30. É a mesma coisa. Lembra que no triângulo egípcio o maior lado é o de frente de 90 graus. Então o ângulo de 30 graus, o que acontece? Ele é metade da hipotenusa. Se o de frente ao ângulo de 30 graus mede 100, e isso é metade da hipotenusa, eu posso afirmar que a hipotenusa é quanto? 200. Porque para dar metade, eu tenho que multiplicar por 2. E o de frente ao de 60 graus é metade da hipotenusa, que é quanto? 100, e acrescento o raiz de 3. Sempre, sempre, sempre. Belezinha? Então, pessoal, terminamos por aqui mais uma aula aí de matemática. Essa aula é muito importante, muitos tópicos aqui importantes, muito macetezinho bem bacana para você não esquecer no dia da sua prova. Valeu aí pela coca, valeu aí pela musiquinha da Xuxa e valeu pelo triângulo egípcio. Eu acredito que essa aqui é uma das aulas que onde você tem mais elementos para resolver uma boa prova, porque tem várias questões dentro desse assunto. Belezinha? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!